Olá, caros amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal Bem-vindo Nova Friburgo, em Foco. Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Bem-vindo Brasil, aqui na cidade de Nova Friburgo, região serrana do Estado do Rio de Janeiro. Trabalho com o apoio do Ravi Yaakov Renskad e também com o apoio do Morel pelo Márcio Braga, da Academia de Noé. Estamos aqui, gente, para o Hashem, para falar sobre as 7 leis noéticas, 7 leis dos filhos de Noa. Mas antes de falarmos das 7 leis, quero fazer um convite para vocês. Vê se quer congregar conosco na nossa Beit Nova Friburgo. Você quer ser simpatizante do judaísmo, simpatizante do Torá, do Taná, do povo judeu, ficar conosco, conhecer a verdade das origens, das raízes, né? Tá bom, gente? Então venhamos conhecer, tá bom? Assim, de coisas dentro das raízes. Ficar conosco com a nossa Beit Nova Friburgo, nosso serviço divino dia de sexta-feira, às 19 horas, sábado pela manhã, preces com leituras públicas da Torá, tá bom, gente? E à tarde, a vida lá, os estudos e a vida lá. Gente, tem também na Casa da Joé de Vipádua, tem ali no Rio de Janeiro, no Village, com o nosso amigo e com o companheiro Germes, né, que é emissário lá também, e também temos ali grupos de estudo com o Fábio Machado, Niterói e também com o Ruberval lá em Volta Redonda. Gente, vamos falar aqui da terceira, vamos falar assim das leis de Beninoa. Já falamos acerca da idolatria, suas 19 ramificações. Pode procurar junto de nós, tá? No nosso canal Beninoa Friburgo, tá tudo bem explicado, tudo bem passadinho, né? Tudo direitinho, tá? Agora vamos falar de Birkat Hashem, sabe? Birkat Hashem é o eufemismo que nós falamos sobre não blasfemar. Então, nós já falamos da primeira e da segunda ramificação. A primeira ramificação, Emuná Hashem, a segunda, Irat Hashem, temor. E agora é a ramificação, servir a Deus, rezar a Deus. Referência, você servirá a Hashem, seu Deus. Êxodo 23, 25, Shemot, né? Descrição, orar verbalmente a Deus pelo menos uma vez por dia e sempre que necessário. Expressa de uma maneira adequada que inclua tanto louvores a Deus quanto os pedidos de suas próprias necessidades. Para compensar a falta de conhecimento sobre as quais palavras usar na oração, os rabanim formularam textos padronizados para as orações. Segundo os Beninoa, deve recitar o Shema 2 vezes ao dia, conforme Riga explicou, e servir a Deus por meio da prece. O Sigurim fornece as orientações excelentes. Os Beninoa podem usar a maioria dos textos de oração do Sigurim. Atualmente foi desenvolvido o Sigur Beninoa para a comunidade fazer suas preces de forma segura. A recitação dos salmos também é uma forma totalmente eficaz de se dirigir a Deus. Fontes: Knez Goes, Avogar na Teoria. Sefer Ahinu 4:3. Para servir a Deus, que ele seja abençoado, como está declarado em Deuteronômio 10:20, e você o servirá. E essa foi repetida várias vezes, como é afirmado em Êxodo 23:25, servireis a Hashem vosso Deus, e outro lugar afirma Êxodo 11:13, e para servi-lo com todo o seu coração. Eramba, de bendita memória, escreveu a Mitzvot, Laramba, Mitzvot AC5. Embora este mandamento seja dos mandamentos gerais, o que significa dizer que ele inclui toda a Torá, uma vez que o serviço de Deus inclui todos os mandamentos. Há também um mandamento específico nele, é que Deus nos ordenou que orássemos a Ele, Sifrei Devarim 41:25, para servi-lo de todo o coração. Qual serviço que está no coração? Isso é oração, tá, gente? Então, Beninoa, ele tem que marcar seu dia pelo menos uma vez no dia. Não precisa pegar o Sigur, como os judeus, 3 vezes ao dia, né, como é explicado, né, pegar 3 vezes de manhã, de tarde e de noite e fazer as rezas, mas pelo menos uma vez no dia ele tem que marcar o seu dia. É muito bom, excelente pela manhã. Mas se você quiser marcar à tarde, de noite, poxa, que maravilha. Tua alma, teu ser vai ficar assim, radiante, radiante. Temos que fazer muito pela alma, como diz o Rebbe, né? Não podemos ser felizes sem nutrir a alma como nutrimos o corpo. Então vamos lá, gente? Vamos lá.
Rebbe Lubavitch, Ikvigaot, 5.743, volume 2, página 628, a atividade que Mashiach exerce sobre os povos da terra, que acontecerá depois de ele ter terminado a construção do terceiro templo retomado, os exilados de Israel, não se restringe a somente ações, cumprimento das 7 leis, mas sim algo mais profundo, que seria servir ombro a ombro, ou seja, servir a Deus. Assim, na era messiânica, os povos receberão sobre si não somente o cumprimento de suas 7 mitzvot na prática, mas sim um assunto mais elevado do que isso. Da mesma forma, devem ser os nossos atos e o nosso trabalho nesse momento, que através deles, dos Ben-Noah, trazemos as revelações da era messiânica. Precisamos nos esforçar para divulgar as fontes racídicas, para todo fora e divulgar a luz do judaísmo com assuntos ligados às 7 mitzvot dos filhos de Noé. Guia para oração do site Ben-Noah Brasil. Em que momento orar? Sempre que alguém tem uma necessidade física, saúde, dinheiro, filho, etc., ou espiritual, felicidade, inspiração, gratificação, etc., deve sempre rezar por essas coisas. 2. A quem oramos? Aí, gente, é um detalhe muito importante. A quem oramos? A quem nos dirigir? Vamos lá, gente. Orar para qualquer outro ser ou não orar de maneira alguma mostra que uma pessoa confia em algo diferente de Deus para suas necessidades. Isso seria, na verdade, adoração de ídolos. Recebemos o que pedimos. Não há garantia de que Deus dará exatamente o que Ele quer, mas Deus vai dar o que Ele realmente precisa. Como seres limitados, muitas vezes não sabemos realmente o que é melhor para nós. Além disso, Deus sempre ouve e responde às nossas orações. Nós não sabemos necessariamente como ou quando. No mínimo, deve-se orar quantas vezes ao dia? Além do dito acima, deve-se orar pelo menos uma vez por dia. A oração é para a alma como alimento, é para o corpo. Ela mantém a alma viva e bem e a fortalece o dia seguinte. Assim como geralmente não deixamos de comer também, não deixamos de orar todo dia. Preciso estar inspirado para orar? Isso se aplica mesmo que alguém não se sinta inspirado a orar. Na verdade, aplica-se especialmente quando não se deseja rezar. Oração é a causa, no resultado de sentir nossa essência espiritual. Se esperarmos pelo sentimento certo, passamos fome de energia espiritual, tão necessária quanto a oração parece trabalhosa, dificultosa. Sabemos que ela está dando certo. Qual o melhor momento para orar? Vamos lá, gente. Qual o melhor momento? O que você acha? O melhor momento para orar, gente, o melhor momento para rezar é nas primeiras horas da manhã, depois de acordar e se vestir, mas antes de ir ao trabalho, conduzir qualquer negócio. Deus é o nosso verdadeiro empregador e deve ser reconhecido antes de irmos trabalhar para nossos empregadores humanos, que são meramente vasos de Deus, através dos quais Ele provê nosso sustento. Além disso, oração é como um chamado ao dever pela manhã, que nos energiza e dá um foco espiritual para que comece o dia. Como iniciamos a oração? Antes de começar a oração, deve ser dado pelo menos uma moeda, talvez uma moeda de 10 centavos ou 25, para que seja a caridade vagamente traduzida do hebraico. A moeda deve ser separada, por exemplo, colocada em uma lata ou uma caixa com uma fenda no corpo, reservada especificamente para ser dada aos pobres ou aos programas de estudo da Torá. Em caso de dúvida, pode-se sempre dar o dinheiro ao rabino ortodoxo, em uma sinagoga ou yeshivá. Ele vai colocar o dinheiro para uso adequado. Ao dar que seja cá, mostramos misericórdia merecida para com os outros, em troca Deus mostra misericórdia merecida para conosco. Não importa quantas boas ações realizemos, nunca devemos supor que temos mérito suficiente para merecer as bênçãos de Deus. Devemos sempre pedir a misericórdia de Deus, acima e além de qualquer coisa que possamos merecer, e Ele responderá. Como devo estar vestido, o local apropriado para a oração? A oração deve ser feita em uma atmosfera de temor de Deus, em condições de modéstia. Deve-se estar completamente vestido. Os homens devem, de preferência, usar uma cobertura de cabeça, mesmo que seja apenas um boné. A oração nunca deve ser feita em um banheiro ou outro lugar desrespeitoso. As portas para qualquer banheiro próximo devem ser fechadas. Os homens não devem ver as mulheres durante a oração, pois eles não devem se distrair que prestar atenção exclusiva somente a Deus nas sinagogas. Homens e mulheres judeus são separados por divisões em 2 seções. As mulheres
Também não deve liderar as orações em grupo e inclua homens, pois suas vozes podem ter o mesmo efeito de distração, a menos que de outra forma impossível a oração deve ser feita dentro de casa, de frente para uma parede, sem espelhos ou imagens ou outras imagens potencialmente idólatras. Desnecessário será dizer que nunca se deve orar em direção a uma estátua de qualquer tipo. Algumas estátuas aparentemente inocentes, estatuetas, são consideradas idólatras para a Torá, e é preciso aprender as regras para evitar a posse acidental de ídolos ou seus equivalentes. Cruzes cristãs, é claro, estão absolutamente fora de questão. Posso orar apenas com o pensamento? Não. Vamos lá, gente, porque a oração é realizada através da fala, que é uma ação e, portanto, uma boa ação, ao invés de um simples pensamento. Pensamentos espirituais são sempre bons, mas a menos que se tornem físicos, eles não cumprem a vontade de Deus. De fato, é melhor orar com as palavras com os próprios lábios e quanto a mente se quer distrair em outro lugar do que pensar nas orações sem dizê-las. Mesmo uma oração sem a devida atenção mental tem um efeito positivo, embora a oração ganhe um tremendo poder quando os pensamentos participam também. A oração deve ser sempre dita, ou seja, sussurrada em voz baixa, em voz alta o suficiente para a pessoa ouvir a própria voz, mas nem sempre alto o suficiente para distrair os outros que estão orando por perto. Em outras palavras, o ato mais importante é que os lábios se movam, independentemente de quão alto ou quieto seja o discurso. 10. A quem dirigir minha oração? A oração deve ser dirigida em nosso discurso e pensamento somente para Deus. Diretamente, a oração nunca deve ser dirigida a qualquer intermediário. Nem deve terminar em nome de alguém Messias. Tá, gente? A gente pode falar isso porque nós, como estávamos na idolatria, pedimos em nome de um falso Messias, que nunca foi Messias segundo a Torá, tá, gente? Então, muita luz para não colocar intermediários, o falso Messias para intermediar as nossas orações, que a oração tem que ser feita diretamente para Deus, gente. Nosso casamento, a nossa lua de mel, as nossas orações é só para Deus, o único. E hoje, meu elevador, só existe Deus, não existe outro. Não podemos colocar outra divindade além de Deus. Isso os idólatras pagãos fazem, porque acham que Deus se materializou, ele é corpóreo. Vamos parar, gente. Isso é pura ilusão. Vamos lá continuar, gente. Quando oramos através de qualquer intermediário, Deus para de escutar nossas orações. Quando oramos diretamente a Deus, nós removemos o principal obstáculo entre nós, o Criador, que nos sustenta e nos dá vida em todos os momentos. Sempre está disponível e pronto para ouvir, desde que estejamos prontos para falar com Ele, e somente com Ele. Como Deus declara em sua Escritura, antes de mim, nenhum Deus foi formado, nem haverá depois de mim. Somente eu sou Hashem, e além de mim não há Salvador. Isaías 43, 10, 11. Preciso estar voltado para Jerusalém, pelo menos nos pensamentos. As orações da pessoa devem ser direcionadas para a localização do templo sagrado de Jerusalém, mas não há obrigatoriedade de rezar exatamente na sua direção. Embora Deus esteja em toda parte, na verdade ele está acima dos próprios conceitos do espaço e tempo. Sua santidade até hoje, quando não há tempo no local, é mais revelada no local do tempo. Algumas pessoas preferem realmente direcionar seu tempo, como é a maneira dos judeus. No Brasil, significa virar-se para o lado leste ou nordeste, dependendo da região que está. Em qualquer caso, deve-se pensar em suas orações sendo ouvidas no local do tempo. O rei Salomão, que construiu o primeiro templo, pediu em sua dedicação oração: e tu podes ouvir a oração do teu servo, do teu povo Israel, que ora por este lugar. 1 Reis 8:30. E quanto aos gentios, racídicos, Ben-Noa, ele perguntou a Deus, e também com relação aos estrangeiros, que não é do teu povo, e que vem de uma terra distante, por causa do teu nome, ele vem orar em direção a esta casa. Ouve nos céus tua morada, responde a tudo o que o estrangeiro te pede, para que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como o teu povo Israel. 1 Reis 8, 41, 43. O conteúdo da oração é particularmente importante. Quando alguém se dirige ao infinitamente grandioso e majestoso rei, não se deve ser desrespeitoso ou apenas fazer exigências, que é aqueles que falam: eu exijo que Deus me cure, eu exijo que Deus faça isso. Gente, Hashem é nosso Deus. Ele sabe melhor do que ninguém o que nós necessitamos. Que ordem deve seguir a oração? Oração não é apenas para as nossas necessidades, uma maneira importante de servir a Deus, pois ele criou a criação
para que ela finalmente revelasse ou louvasse, olhando em toda a Bíblia, encontramos certos elementos comuns nas orações de tais líderes justos, como Moshe, Haná, a mãe de Samuel, o profeta, o rei Davi, o rei Salomão, Daniel, o profeta, e assim por diante. Com base nesses exemplos, as orações judaicas contêm 3 elementos nesta ordem. 1. Louvor, reconhecendo a grandeza de Deus como exemplo, revelada através da criação, e agradecendo a Deus por suas bênçãos passadas, pedidos por nossas necessidades espirituais e físicas, tudo para nos ajudar a servir. E 3, confissão, admitindo nosso pecado e erros e pedindo perdão para Deus. Também é útil perguntar, não apenas para as necessidades individuais, mas também para as necessidades da família, comunidade, nação e até o mundo inteiro. Todos esses elementos tornam a oração muito mais eficaz, gente. Qual a importância de rezar com o Senhor? Como não somos gigantes espirituais, como se adquire líderes justos dos tempos bíblicos, não sabemos como pronunciar nossas próprias orações adequadamente. Portanto, é importante ler nossas orações a partir dos textos escritos, palavra por palavra. Nossos pensamentos trazem os significados apropriados para essas palavras, fazendo com que qualquer oração se aplique às nossas circunstâncias e necessidades únicas. Os salmos, todos, os 150 deles, são orações sagradas formuladas para todas as necessidades possíveis. As palavras são divinamente inspiradas. De fato, as orações judaicas são em grande parte compostas de salmos, enquanto as partes mais sagradas das orações são indiretamente baseadas nos salmos. Rav Yaakov Zelenskadich, orientador do movimento Ben-Noah Brasil, organizou o Sidur com rezas apropriadas para Ben-Noah. Escreve no Sidur judaico Tehillat Hashem, omitindo rezas específicas para o povo judeu. Qual a importância de estar recitando o terreno diário? Além das orações regulares, muitos judeus têm o costume de recitar salmos adicionais. Todos os dias, Rav Yaakov recomenda que os Ben-Noah recitem os salmos nesta mesma programação, em sincronia com o povo judeu, no qual os 150 salmos são divididos ao longo dos 29 ou 30 dias de cada mês no calendário hebraico, no primeiro dia de cada mês hebraico. Dizemos Salmo 1 a 9, no segundo dia, Salmos 10 a 17, e assim por diante. A programação está aqui na lista, tá, gente? Tem uma lista abaixo, nós sabemos que tem os Salmos do 1 ao 9 é do primeiro dia, 10 a 17 no segundo, e terceiro dia 18 a 22, e assim por diante, gente, até chegar ao Salmo 150. E quando o mês tem apenas 29 dias, cita-se o Salmo 140 a 150, no dia 29. Sabemos que no calendário judaico, o calendário pode ser tanto de 29 ou 30 dias, tá, gente? E a sincronização com os mundos espirituais, ele cai certinho, tá, gente, no calendário judaico. Então, se aplica esse esforço para você entender o calendário judaico, porque há uma sincronização, porque os salmos, gente, foram feitos pelos judeus, pelos israelitas, nada mais, nada menos que o rei Davi, compilado pelo rei Davi, alguns, e feito por outros. Então, gente, é muita luz, e temos que saber canalizar essa luz de forma correta. Devemos orar apenas em hebraico? Se alguém conhece hebraico, certamente é bom ler os salmos ou qualquer oração no idioma sagrado. Mas todas as orações, incluindo os salmos, podem ser ditas em qualquer idioma. É melhor usar uma boa tradução judaica, tá, gente? Os tradutores cristãos alteraram, distorceram deliberadamente certas interpretações para se ajustar às doutrinas do seu Novo Testamento. E eu posso dizer isso, tá, gente? Porque quem lê os Salmos 2, Salmos 8, Salmos 22, Salmos 45, um monte de salmos, posso fazer isso que eu já fiz e vou refazer os Salmos de novo, tá, gente? Vou refazer os Salmos para vocês verem quanta alteração, distorção foi feita pelo cristianismo. Gente, me dá dó de ver, gente, hoje, pastores, acadêmicos, arqueólogos, enganando o povo, porque quer status, engana o povo de forma geral, gente, e debate ainda com o rabino. Conhece hebraico? Conhece, mas aquilo que é simples da Torá não guarda no coração. Fala de Maimônides, fala de Rashi, fala disso, fala daquilo, mas engana as pessoas, mas porque pegar a verdade, conhece Rashi, conhece Maimônides, conhece o Talmud, mas pegar o que é o Talmud, a fonte que está escrito do seu Messias falso cristão, não quero pegar, o seu Messias falso Messias não querem pegar, mas pega aquilo que serve do Talmud para usar para eles, não é isso? Certo, gente? A verdade tem que ser dita. Então vamos lá.
Como ressuscitar os salmos? Simplesmente ressuscita os salmos como eles são, sem acrescentar nada antes ou depois. Também é bom o costume ressuscitar dinâmico que salmo que corresponde à nossa idade, seja de acordo com o ano da vida de uma pessoa. Um jovem de 25 anos ressuscitar seu 26º ano, então ele diria salmo 26 até o seu 26º aniversário, quando ele começa a dizer salmo 27. Ou seja, o salmo deve ser sempre um a mais do que a idade da pessoa. Para ocasiões especiais, outros salmos podem ser adicionados às orações diárias. Alguns salmos são adicionados em feriados, lugares particulares, outros são adicionados para pedir a recuperação completa de uma pessoa doente. Cada ocasião é conectada com salmos específicos e deve-se verificar fontes judaicas apropriadas para identificá-los. Até que horas podemos recitar salmos? Temos a orientação de recitar os salmos até o pôr do sol, segundo o costume rabádio, pois entre o pôr do sol e o início da madrugada é um período de severidade, onde os efeitos da nossa recitação são minimizados. Obviamente, caso de urgência, pode ser uma exceção. Consulte o rabino, orientador, para maiores informações. Tá, gente? Tudo de bom para vocês. A próxima ramificação aqui do Birkat Hashem, das leis de não blasfemar, vai ser Kiddush Hashem, santificar o nome de Deus. Tá bom, gente? Tudo bom para vocês. Até a próxima. Espero que vocês estejam gostando, guardando, compartilhe, né? E dê seu like e ajude o nosso canal a crescer, porque o nosso negócio aqui é falar de Deus, de Hashem, de Torá, trazer luz para esse mundo. Tchau, tchau. Tudo de bom. Até a próxima. Verdadeiro Mashiach já. Tchau, tchau.